Há milhões de anos, o nosso planeta tinha um visual completamente diferente. Todos os continentes estavam unidos como um só, e a Terra estava repleta de vida. Algumas das criaturas incríveis e, é claro, algumas assustadoras. Quando falamos de tempos pré-históricos, é fácil imaginar um tiranossauro Rex vagando pela selva com seus dentes afiados. Mas antes mesmo dos dinossauros, outras criaturas gigantes dominavam o nosso planeta. Entremos no período Permiano, que começou há cerca de 300 milhões de anos. Naquela época, a Terra era um único supercontinente chamado Pangeia, cercado por um oceano global chamado Pantalassa. O período Permiano se iniciou no final de uma era glacial, quando as temperaturas eram bem mais frias do que hoje. Conforme os dias iniciais do Permiano avançavam, a Terra se transformou em um ambiente exuberante, com uma diversidade de plantas e um rápido desenvolvimento de insetos e animais. Como sabemos, tudo no nosso planeta está sempre mudando. Nos 50 milhões de anos seguintes, a Terra começou a esquentar e a ficar mais seca. Esse aquecimento acabou resultando no evento mais catastrófico que já ocorreu no nosso planeta, conhecido como a Grande Extinção. E acredite, a Terra já testemunhou 5 desses eventos ao longo da sua história. Mas antes de mergulharmos nessa história triste, vamos embarcar em uma jornada épica no tempo e explorar algumas das criaturas mais incríveis que habitaram o nosso jovem planeta durante o período Permiano, 290 milhões de anos atrás. Se fosse possível viajar cerca de 300 milhões de anos no passado, você se encontraria no coração do supercontinente, a Pangeia. Os continentes menores da Terra haviam acabado de colidir uns com os outros para formar essa massa de terra gigantesca que cobria 1/3 da superfície do planeta. Os níveis de oxigênio eram provavelmente mais baixos do que são hoje, mas você ainda conseguiria respirar. Ah, e não esqueça de trazer um casaco, porque provavelmente estava bem frio, com algumas áreas registrando temperaturas de não mais que 4 graus Celsius. No entanto, espere aí, as coisas estão prestes a esquentar. No final do período Permiano, a era glacial estava chegando ao fim, e a Pangeia estava se transformando em um mundo exuberante, onde tanto as plantas quanto os animais prosperavam. 290 milhões de anos atrás. Este era um mundo vulcânico. Erupções violentas estavam mudando o clima, moldando a paisagem e preparando o terreno para a evolução. À medida que as gigantescas florestas de pântano começavam a secar, as plantas tiveram que se adaptar. Por volta de 300 milhões de anos atrás, a Terra testemunhou o surgimento das primeiras plantas com sementes, conhecidas como gimnospermas. Essas plantas espalharam sementes através de cones e se espalharam pelo supercontinente como fogo. As antigas florestas perenes do início do Permiano escondiam algumas criaturas familiares. Da mesma forma que hoje, era possível encontrar cigarras e besouros se alimentando das plantas. E, acredite se quiser, as baratas também estavam por lá, embora não fossem as baratas que conhecemos atualmente. Essas criaturas pré-históricas eram gigantes, do tamanho de pássaros. No entanto, apesar do tamanho, as baratas não reinavam na Terra pré-histórica. Algo muito mais fascinante estava à espreita na Pangeia, o antepassado agora extinto dos mamíferos primitivos, o Dimetrodonte. O Dimetrodonte era tão fascinante quanto aterrorizante. Encontrar uma dessas criaturas seria uma experiência de tirar o fôlego. Esses antigos lagartos podiam chegar a 5 metros de comprimento e pesar 225 quilos. Tinham uma grande vela ao longo da coluna vertebral, que os cientistas acreditam que ajudava a regular a temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso de calor durante as noites mais frescas. Imagine-se diante de um dimetrodonte se aproximando, como um crocodilo, pronto para atacar com uma combinação de dentes afiados e planos capazes de fatiar e triturar. 273 milhões de anos atrás. No meio do período Permiano, nosso planeta foi dominado por outros répteis semelhantes a mamíferos, chamados terapsídeos. Com mandíbulas fortes e dentes afiados, essas criaturas tinham uma postura um tanto ereta,
graças às pernas situadas sob seus corpos. Os terapsídeos variavam desde o deuterossauro, provavelmente onívoro, e com cerca de 5 metros de comprimento, até o Lycaenops, carnívoro e 5 vezes menor. Se você tivesse a chance de continuar por mais 20 milhões de anos, encontraria muitos outros terapsídeos. Nesse período, a temperatura na Terra continuou subindo. A temperatura média global na Pangeia atingiu cerca de 25 graus Celsius, com vulcões liberando gases de efeito estufa na atmosfera. Devido às mudanças climáticas, os níveis do mar estavam em constante movimento. No entanto, a vida marinha encontrou maneiras de prosperar. Se você resolvesse dar um mergulho no superoceano pré-histórico, nadaria ao lado de tubarões ancestrais e peixes primitivos. Muitas outras espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram à medida que o ambiente mudava. 260 milhões de anos atrás. No final do período Permiano, você poderia ter um encontro amigável com outro réptil, o Lystrosaurus. Esses seres lembravam uma mistura entre um lagarto e um porco, mas, ao contrário de outras criaturas pré-históricas assustadoras, o Lystrosaurus era herbívoro. Tinha apenas cerca de 1 metro de comprimento e patas dianteiras poderosas adaptadas para cavar. Em breve, evoluiu outro réptil semelhante a um mamífero adorável, o Sinodonte. O Sinodonte se assemelhava a um roedor gigante, também com cerca de 1 metro de comprimento, com bigodes e uma dieta baseada em pequenos animais e insetos. Naquela época, algo sinistro estava acontecendo no ar. Uma quantidade significativa de atividade vulcânica estava deslocando o oxigênio da atmosfera. Cientistas acreditam que havia apenas 10% de oxigênio no ar, em comparação com os atuais 21%. Respirar naquele ambiente teria sido um desafio, e as temperaturas continuavam subindo. Com uma temperatura média de cerca de 28 graus Celsius, esse mundo pré-histórico exuberante estava se transformando em um forno, 252 milhões de anos atrás. Todas as coisas boas precisam chegar ao fim, e infelizmente, esse período teve um desfecho particularmente brutal. Cerca de 252 milhões de anos atrás, aproximadamente 90% de todas as formas de vida vegetal e animal foram extintas. Esse evento trágico é conhecido como a Grande Extinção, a mais devastadora das extinções em massa da Terra. Os cientistas ainda debatem a causa desse evento catastrófico, mas a maioria das teorias aponta para a atividade vulcânica explosiva. À medida que enormes erupções vulcânicas varriam o continente, grandes quantidades de cinzas eram liberadas na atmosfera. Tanta cinza bloqueou a maior parte, se não toda, a luz solar que chegava à Terra. A falta repentina de luz solar fez com que as temperaturas globais despencassem, prejudicando a fotossíntese das plantas e levando à sua extinção. E sem plantas, a base de toda a cadeia alimentar, os animais também logo desapareceram. A situação piorou antes de melhorar, pois, devido às erupções vulcânicas, as temperaturas globais subiram novamente, não apenas para os níveis anteriores, mas ainda mais altas. Isso fez com que o superoceano perdesse a maior parte de seu oxigênio, levando à extinção da maioria das criaturas marinhas do Permiano. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres foram extintos. Esse evento de extinção em massa poderia deixar qualquer um triste o suficiente para desejar trazer de volta todas as criaturas que já desapareceram, inclusive os dinossauros. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comente o que achou e o que gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo, fui!